Oi, pessoal! Então, nós estamos fazendo a sequência 2, a aula 2 também, né? Sobre a questão do eu em diários pessoais de viagem, né? No caso, vamos continuar ainda um pouquinho fazendo descrição, mais uma descrição através de termos da oração. Não sei se vocês sabem, mas oração é toda aquela construção de frases onde se tem o verbo, tá? E esse verbo indica uma ação sequencial, tá? Então aqui nós temos, você vai olhar na sua apostila, tem aqui alguns detalhes. Olhem bem aí o que é que tem nessa imagem, tá? Por exemplo, temos um rapaz, né? Um ciclista, temos a bicicleta, montanhas, a vegetação. Então, vocês vão escolher, tá? O que você vê aí, ele é ser, é lugares, é coisas. Então, você vai, isso tem alguns nomes. Então, você vai colocar aqui. Em aulas anteriores, eu falei para vocês sobre a questão das classes gramaticais, que era substantivo, verbo, pronome, advérbio e entre outras, né? A classe gramatical, ela serve para você colocar as palavras certinhas, cada uma nos seus devidos lugares para a formação de uma oração que tenha bom entendimento. O que nós vamos estudar a partir de hoje não é mais a organização das classes gramaticais, mas sim da sintaxe. O que é sintaxe? Eles vão mudar um pouquinho de nome. Como você vai ver aí, o nome que vocês vão colocar aqui, que seriam substantivos, nós vamos chamar de sujeito. Ou seja, sujeito, tá aqui, é todo aquele de quem se diz alguma coisa ou aquele que faz alguma coisa, tá? Isso aqui é a parte que vocês vão colocar no caderno. Para que essa oração fique completa com sujeito, ela é dividida, são divididas em duas partes, sujeitos e predicado. Ou seja, o sujeito é aquele de quem se faz alguma coisa. O predicado é aquilo que se diz ou o que o sujeito faz. Voltando aqui um pouquinho atrás, vamos ver. No caso aí, temos o ciclista. Vamos colocar aqui como primeiro ciclista. Ok? O que é que pode se dizer desse ciclista? O que esse ciclista faz? Obviamente, você vai colocar o ciclista pedala a bicicleta, certo? Então, o que acontece? Você fez aí as principais partes de uma oração, que é sujeito e predicado. Ai, professora, como é que eu vou dividir isso? É muito simples. Olha só. Ai, vai ficar mostrando meu dedinho. Sujeito e predicado, eles trabalham da seguinte forma. O sujeito, como já foi dito ali, é todo aquele é o que faz ou se diz algo dele. Para separar, você tem que fazer o seguinte. Quem é o sujeito? Nome de que está aqui? Eu coloquei um exemplo. Os alunos estudam muito, tá? De quem que estamos falando? Obviamente, dos alunos. Então, esses alunos aqui, nós chamamos de sujeito, ok? Então, isso aqui é o sujeito. Agora, o que o sujeito faz? No caso, são os alunos. Eles estudam, tá? Então, esse aqui, nós temos aqui um verbo, certo? Porque toda oração necessita de um verbo. E o predicado é tudo aquilo que o sujeito faz. Então, o que os alunos fazem mesmo? Estudam muito. Tudo isso aqui é predicado. Sujeito é aquele que diz ou faz algo, e predicado é aquilo de quem se diz ou de quem ou o que ele faz, tá? Aqui, então aqui é o sujeito e aqui temos o predicado, certo? Só para não esquecer, quando vocês estavam lá no 6º ano, 7º ano, vocês estudaram muito sobre os tipos de sujeitos, tá? Eu só vou dar uma relembradinha aqui, se vocês quiserem depois anotar no caderno de vocês, dê uma pausazinha e coloquem no caderno, só para vocês não esquecer. São 4 tipos de sujeito.
O primeiro sujeito é aquele mais fácil, o sujeito simples, onde você tem apenas um fazendo a ação. No caso aqui eu coloquei o gato mia. Quantos estão fazendo a ação? Apenas um. Lembrando que o sujeito ele tem que combinar com o verbo. Então, se é um gato, se é apenas um gato, só um gato mia. Então, temos aqui o sujeito simples. Temos também o sujeito composto, que é aquele que é formado de dois ou mais núcleos, ou seja, duas ou mais pessoas. Só que não é a questão de colocar no plural, tá, gente? É de você colocar o nome dos dois ou mais sujeitos. No caso aqui, eu poderia colocar os sogros gritavam, mas não, foi especificado. O sogro, a sogra, gritaram juntos. Olha só. Então, temos aqui um núcleo, dois núcleos, tá? Poderíamos colocar até mais de um. O sogro, a sogra e o genro gritaram juntos, aí ficariam 3 núcleos, por isso que é chamado de sujeito composto. Temos o sujeito indeterminado. Esse aqui muita gente fica na dúvida. Professor, como assim? Tem indeterminado e inexistente? É simples. O sujeito indeterminado é aquele que você não consegue identificar, porque você sabe que fizeram alguma coisa, mas não sabem quem é. Por exemplo, venderam a casa, tá? A casa foi vendida, mas quem foi que vendeu? Você sabe que tem um sujeito, porque ele não aparece aqui, tá? Mas você sabe que eles venderam a casa. Ok? Porque não sabe quem é, porque é mais de uma pessoa. Se bem que isso aqui, muita gente confunde com o chamado sujeito oculto, que eu não coloquei aqui, tá? O sujeito oculto é aquele que tem o sujeito, porém ele está escondido, mas você sabe quem é por causa do pronome. Exemplo, deixa eu colocar aqui no cantinho. Sujeito oculto é vim comer. Nossa, a professora só fala em comer. Vim comer o lanche, tá? Então, temos aqui o vim que é o verbo. Então, temos vim comer o lanche. Aqui temos o predicado. Faltou o sujeito. Faltou? Não, ele simplesmente só está escrito, porque vim comer está se referindo ao eu. Então, você sabe que é o eu aqui que deveria estar, tá? Então, esse é chamado sujeito oculto. O sujeito existe, só fica meio escondido, mas você sabe quem é. No caso do indeterminado, não. Venderam a casa. Quem venderam? Quem? Homem, mulher? Não sabe. Então, por isso que é chamado de indeterminado. E o sujeito indeterminado, você consegue descobrir ele, porque sempre ele está na terceira pessoa do plural. Porque é mais de um, você não vai saber quem foi. Não tem como, não tem nome, não tem como, tá? Então, tem mais de uma pessoa. Se fosse, por exemplo, vendeu a casa, ele seria sujeito oculto, porque quem vendeu a casa? Ou ele ou ela. E temos também o sujeito inexistente, que é aquele que não tem a falta de sujeito. Por exemplo, tá aqui. Há conversas que nos desanimam. Há conversa que nos desanimam. Há conversas que nos desanimam. Cadê o sujeito aí? Conversa poderia ser o sujeito? Olha, até que poderia. Se não tivesse esse detalhe aqui, ó. O há de existência, o há de haver. Essa palavra, como é que fala? Essa palavra de há, o verbo existir, ele não deixa com que apareça o sujeito. Então, não tem sujeito com a questão de existir, tá? Então, ele é chamado de sujeito inexistente porque não tem um sujeito, porque ele é apenas uma existência, tá bom, gente? Opa, tem até um número de celular aqui, ok? Então, olha como vai ficar fácil para você responder as questões, tá? Eu vou mostrar aqui para você. No caderno de você está assim, ó. Você vai encontrar os verbos, igual eu fiz aqui, separar os verbos se bem que já está separadinho, você só vai ter que fazer o seguinte. As partes que estão destacadas, você só vai escrever
no local se ele é sujeito ou se ele é predicado. Então, pela parte que está destacada, você já vai saber se é sujeito ou se é predicado. E a resposta é um desses dois. Você vai classificar a oração. E existe somente essas duas classificações, ou é sujeito ou é predicado, tá? Boa sorte na resposta do exercício 2, que você tem que ler o texto e continuar, tá? Olha, tá facinho, não tá nada difícil. Espera um pouquinho que já eu passo da outra, tá?